Boa noite, aqui é Carlos Gonçalves em mais um episódio do podcast Soltando o Verbo. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos para falar sobre o tema relacionamento, algo bastante importante, mas que infelizmente muitas vezes torna-se esquecido, torna-se não recebido o devido valor conforme a gente tem percebido no dia a dia. E hoje nós estamos com 3 convidados especiais aqui, os quais têm muita propriedade para falar sobre o assunto. E eu vou deixar que eles mesmos se apresentem. Pastor Sérgio, sou pastor, sou professor também de língua portuguesa, sou missionário também, então temos caminhado um pouquinho aí na vida com Cristo, sou avô, sou pai, sou esposo e seguindo a Jesus Cristo até o momento em que ele venha completar o nosso relacionamento, quando nós vamos encontrar com ele nos ares aí, ou então quando ele vier, não é? Ou se ele nos chamar antes também, mas servindo ao Senhor sempre. Que alegria, pastor, ter o senhor aqui com a gente. Seja bem-vindo e fique à vontade. Eu sou o pastor Marcelo, por enquanto, né? Quem quiser me chamar de Marcelo, por enquanto ainda é. Estou prestes a trocar de nome. Tem gente que acha ruim porque gosta do Marcelo, mas eu prefiro porque está para chegar aí. É promessa e logo teremos um novo nome. Estamos aqui hoje. É um prazer, uma honra esse convite. Agradeço em nome de Jesus. Vamos partilhar aí da palavra e da vontade de Deus para aqueles que vão ouvir. Tenho certeza que vai ser alimento dos céus. Que alegria, pastor. Seja bem-vindo. Amém. E assim que mudar o nome, conta pra gente. A gente vai estar junto lá. Com certeza, com certeza. Também estamos com... Eu sou o pastor Isaías, sou pastor aqui em Pouso Alegre da Betel, ali no Árvore Grande. Sou professor de filosofia e temos uma faculdade teológica. Estamos aí para servir os irmãos. É a segunda vez que eu estou aqui, né? Isso é muito bom. Falar sobre esse tema que nós gostamos muito e vivemos ele, que é relacionamento, né? Que legal, pastor. Seja bem-vindo. Conforme a gente sempre conversa aqui, o assunto sempre é relacionamento. E quem não tem dificuldade em relacionar-se, quer seja em todos os níveis, que se pode se dizer assim, na questão relacionamento. E quando a gente fala sobre relacionamento, o que vem à sua mente, pastor Sérgio? Relacionamento, relar. A palavra relacionamento, eu não sei quem na sua infância teve essas brincadeiras de relar um no outro. Não rela em mim, ou então... Então tá dizendo. Na verdade, relacionamento me vem à mente esse relar no outro. É quando eu consigo tocar no outro. Se eu não consigo tocar, eu posso falar, eu posso notar a presença do outro, mas se eu não conseguir relar nele, ou seja, se eu não conseguir tocar nele, esse relacionamento está em falta. Certo, certo. Lembrando sempre, pastor Marcelo e pastor Isaías, que aqui não é um debate, mas um pode entrar a qualquer momento complementando aquilo que está sendo falado. Afinal de contas, é a reunião de sabedoria que vai construir o conhecimento. E para o senhor, pastor Marcelo? Relacionamento. Isso, na hora que eu li o tema de hoje, me veio logo à mente uma experiência do meu pai, o pastor Francisco. Ele tinha uma chácara em São Bernardo do Campo, depois da balsa, ali no Riacho Grande. E eu me lembro que a minha filha era novinha. Ele falou, vou construir uma casa na árvore para Marcela. E ele construiu uma casa na árvore. E aí ele construiu um coxo e colocou bastante alimentos. Falou assim, agora eu vou subir na casa e eu vou ver os passarinhos de perto. Então, ele vinha sabiá, tucano, vinha muita espécie, coleirinha, tinha bastante passarinho lindo. E eles vinham lá. Ele falou, vou ver os passarinhos bem de pertinho. Quem disse? Ele subia na árvore, colocava comida, não vinha um passarinho. Ele saía, entrava na varanda de casa, enchia de passarinhos. Aí ele foi tentando, ele se camuflou a casinha, colocou um monte de mato. Mesmo assim, a presença dele era sentida. E ele não conseguia. Ele contando essa experiência, eu ouvi essa experiência dele na mensagem que ele pregou, no culto, no domingo. E ele disse, gente, eu não conseguia chegar próximo. Aí eu tive uma ideia. Me enrolei de capim, de mato, e subi lá em cima. Agora eu vou ver os pássaros de perto. E não conseguiu ver.
E ele disse que estava lá pensando, o que que eu posso fazer? Aí me veio João na memória. E o Verbo se fez carne. Filho, você nunca vai se aproximar deles se você não for um deles. Ah, que legal. E aí, na mensagem que ele trouxe, não tem como termos relacionamento se não aprendermos o mestre dos relacionamentos, Jesus Cristo. O próprio Deus se fez carne para poder sentir o que a gente sente, pensar o que a gente pensa, olhar o que a gente olha a partir do nosso ponto, né, de vista humano e carne. E aí ele se fez. E aí eu costumo dizer, quer ter sucesso no relacionamento, se despe de toda, tire toda a sua cultura, seus conhecimentos, seus títulos. Sim. E é assim que eu faço o meu atendimento pastoral. Quando alguém senta diante de mim, ele senta diante de Marcelo, o homem. E aí a gente consegue conversar Se e relacionar, entender e né? se relacionar de igual para igual. Porque tem muita gente que tem medo, né, pastor? De sentar na frente do pastor, assim, a imaginação, ela é fantástica, né? As pessoas têm medo. Meu Deus! Por exemplo, para chegar aqui hoje mesmo, a minha imaginação imaginou 1 milhão de coisas, né? Procurei, às vezes, até evitar ficar ansioso, mas a gente acaba ficando, né? Como será que vai ser? É E natural. aí, isso é natural do ser humano. Isso cria, às vezes, algumas barreiras para a gente não conseguir se relacionar. Por exemplo, meu Deus do céu, eu vou estar lá vai ter só catedrático, só gente, né, Tá com bom. diploma. Tá E bom. aí eu aprendi isso. Jesus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tornou-se homem. E aí ele conseguiu entender os homens e se relacionar de forma perfeita, porque ele não usou ser Deus. Amém. Olha que fantástico. Não, é fantástico mesmo, pastor. Parabéns, parabéns. E que analogia do pastor Francisco em relação a se tornar um pássaro para poder ter eles perto e se relacionar. Pastor Isaías. Vou pegar o gancho do pastor Marcelo. A gente chega numa certa idade, a gente antes estava discutindo sobre idade aqui, né? E essa idade que a gente chegou, que é ótima essa idade, que eu não vou falar agora também. É a melhor idade. Melhor idade. Quando eu penso no relacionamento, também, pastor, vem uma questão saudosista. Talvez seja essa expressão. E é interessante que você falou de relacionamento, Deus e tudo. É tremendo isso. Quando a gente pensa Deus como pai, né? É interessante isso, relacionamento de Deus com pai, filho. É bonito essa colocação. Logo, quando você começou a falar, pensei, o que é relacionamento? Eu lembrei de uma cena que nunca saiu da minha memória. Quando a gente era pequeno, meu pai, ele chegava do trabalho, relacionamento como uma estrada, um caminho, sabe? Meu pai parava lá no alto, e a gente ficava bem baixo assim, e eu parava o carro lá em cima, que trazia o meu pai, e a gente corria para encontrar com meu pai, porque a gente queria ter, igual o pastor Sérgio falou assim, ralado meu pai, essa coisa toda, para descer com o carro com meu pai. Né? Então é interessante isso, que a gente ia ao encontro de alguém, ao encontro do meu pai. Então eu vejo que o relacionamento hoje, principalmente na visão que a gente tem hoje, é ir ao encontro de alguém. É interessante isso. E você me fez lembrar esse fato, essa saudade imensa. A gente corria para ter esse relacionamento, de encontrar, abraçar meu pai, e ele sempre trazia a mesma coisa para a gente, brevidade. E, lamentavelmente, a Né? tecnologia está afastando isso. esse relar, né, pastor? Sim. As pessoas não estão se relando. E tem gente que se reúne num lugar e todo mundo se conversa aqui. É um negócio muito louco. Frio, eu não consigo pessoal, imaginar distante. isso. E eu venho de uma família italiana que fala alto, que todo mundo se abraça, que gesticula e tem que estar encostando um no outro, senão a conversa não tem validade, sabe? Você é mineiro, pastor? Eu? Ou paulista? Não, eu nasci em São Paulo. São Paulo. Eu sou de São Caetano do Sul. Sim. Mas a minha família quase toda aqui de São José do Rio Pardo. E já os avós e bisavós são italianos. Uma mistura com a do meu pai, vem um pouco de espanhol. Então é uma raça boa, você viu, né? E aí, essa questão de relacionamento e de conseguir se relacionar tem sido difícil para muitas pessoas.
Principalmente na pós-pandemia aí, Sim. a gente tem visto que as pessoas se isolaram demais, né? Muita gente isolada, trancada, não consegue. Quando aparece, você percebe que tem um muro na frente, não consegue se abrir, não consegue conversar. A gente costuma até dar o exemplo, se você pegar dois adolescentes, eles não conversam. Mas se um pegar o contato do outro, do lado ali, ó, ficam horas a fio conversando, na verdade, teclando um com o outro. Então, essa tecnologia a gente percebe que, embora tenha o condão de aproximar quem está longe, Distancia às vezes precisa fazer uma ligação, você, do outro lado, rapidinho. Hoje, no serviço, a Ana Clara, minha filha, ligou, fez chamada de vídeo com o Bernardo, o senhor conhece, lá do prédio, que ele estava choroso. E aí ela fez a chamada de vídeo, olha o vovô, olha o vovô. Aí que o menino chorou mais ainda, né? Porque, poxa, eu tô vendo o meu avô, mas não tô vendo me relacionando nele. E no encontro dele, no encontro dele. Pois é, aproxima quem está muito distante e distancia quem está muito perto. E é interessante esse negócio de relacionamento, essa questão da internet, do WhatsApp. Aí hoje eu acho que eu estou muito saudosista. Hoje. Quando nós sou de uma família de 9 filhos, meu pai e minha mãe. E a gente, assim, tinha meu pai e minha mãe, eles paravam tudo à noite, era muito engraçado aquilo. E a gente se relacionava como família ali. Eu lembro que tinha os 3 times de Minas ali na nossa família, o América, o Cruzeiro e o Atlético. Lógico que o do Atlético Mineiro, do Galo, era maior. E tinha um programa de rádio ali, que era muito engraçado, que era da Dona Baratinha. E ela, alô, torcida do América, e só um gritava, alô, torcida do Cruzeiro, só 2. Alô, torcida do Atlético, todo mundo gritava, né? E a gente ficava ali, naquele momento, era muito engraçado isso, nessa descontração, escutando as histórias, olha que coisa interessante, as histórias do meu pai. Entende? E nisso a gente convivia e vivia aqueles fatos, né? E, gente, que coisa legal ter história para contar. Memória, né? E é interessante quando você pensa aí, pastor Cé falou uma coisa interessante, quando você vai relacionar com alguém, você quer ter memória daquilo que você viveu, daquilo que você está passando. Por isso que eu acredito que essa geração do WhatsApp, qual a memória, né, que esse pessoal vai ter, de fato, de tocar em alguém, ir ao encontro, né, de alguém, é uma coisa para a gente se pensar e... Exatamente. Eu estava vendo um vídeo onde um missionário entrevistando uma criança em um país de língua hispânica, e ele perguntando para uma criança de 5 anos o que essa criança mais... Ele começa a perguntar sobre a família, tal, quantos irmãos tem, que aquela criança está ali vendendo algo para poder gerar uma certa receita. E aí ele pergunta, né, cadê seu papai? Aí a criança fala, meu papai já faleceu, e aí eu preciso ajudar a compor o orçamento doméstico. E aí aquele missionário pergunta, o que você mais desejaria na vida? Aquela criança diz, criança de 5 anos, gostaria de ter 5 minutos com o meu pai. 5 minutos? Pelo menos. E hoje a gente percebe, né, com os nossos filhos, a gente gostaria de ter um tempo com eles, que eles sugassem da gente. Poxa, eu quero conhecer a tua história, porque um dia a linha natural da vida é, infelizmente, os filhos sepultarem os pais. Alguma situação, quando foge disso, repercute até de uma forma mais assombrosa. Mas a gente gostaria deles ouvirem da nossa boca a nossa história. Porque nós temos histórias, como o pastor Isaías falou, nós temos memórias que foram vivenciadas através de relar um no outro. Fica aí um desafio para nós como pais, né? e líderes, pessoas de influência, porque o que acontece? Nós temos aí o desafio da tecnologia, que tem separado as famílias. Nós temos aí um outro aspecto que é muito forte. Quem já morou em cidade grande, em capital, vivenciou muito isso, e principalmente nos nossos dias está muito forte, que é a violência. Então, infelizmente, nós temos aí uma grande quantidade de pessoas que estão se tendo uma vida cada vez mais reclusa por conta do medo do outro, não é? Do medo de ser violentado, do medo de sofrer algum abuso, de sofrer algum ataque, né, violento. Então, infelizmente, esse é um outro aspecto também que tem machucado muito os relacionamentos. As pessoas estão com medo de pessoas.
né? Então, fica aí o grande desafio para nós, que temos aí esse privilégio, essa missão, vamos dizer assim, de falar com pessoas semanalmente, para olharmos como é que nós podemos, de alguma forma, ajudar ou influenciar a que as pessoas que pelo menos estão no nosso entorno ou podem nos ouvir, que tenham relacionamentos mais saudáveis, apesar de. Porque relacionamento ainda enquanto estivermos aqui, será a base de uma vida saudável. Não é? Então, como é que nós, como líderes, como pastores, como servos de Jesus, como é que nós podemos influenciar, fazer diferença nesse mundo onde as pessoas estão com medo de pessoas, onde as pessoas estão se ensimesmando na tecnologia, não é? Eu falo daqui e eu não... Inclusive, as pessoas não estão sabendo conversar, falar mesmo, trocar palavras. Verbalizar. Tá com dificuldade. Verdade. Eu vejo isso quando eu converso com jovens na igreja. Os mais jovens, adolescentes, têm bastante dificuldade de conseguir expor aquilo que ele está pensando. Isso é um desafio muito grande. O saudosismo do senhor me levou De novo? a essa fala do pastor Sérgio. Eu estava na 3ª série. Falei para minha mãe, não tô legal, não vou para a escola. Eu falei, tá bom, filho, espera que a mãe vai dar um remédio para você. Não consegue ir mesmo? Não, hoje eu não consigo. Mentira. No outro dia, estava ruim de novo. Quer dizer, perto da hora da escola, eu comecei a arruinar. Doente. Aí a mãe falou, pô, tem coisa errada aí. O primeiro, né, ela deu uma de sonsa e fingiu que entrou na minha. Assim, no segundo dia, não, você vai para a escola hoje de jeito nenhum, você já não está indo tão bem assim para poder ficar faltando, você pode ir para a escola. Eu fui para a escola. Tinha um garoto lá que zombava de mim porque era crente, né? E hoje é bullying. No nosso tempo era zombaria. Tu zoava porque era crente não pode fazer nada. Crente isso, crente aquilo, crente, né, do popo quente. Era famosa. E como eu não dava atenção para ele, eu comecei a provocar uma ira nele. E de repente ele falou, vou arrebentar com a tua cara. Aí eu falei, agora não vou na escola, senão eu vou apanhar. Eu não aprendi a brigar, porque eu não brigava, eu fui criado na igreja. E aí eu cheguei na mãe e ela falou, tem alguma coisa acontecendo. O que está acontecendo? Eu falei, mãe, tem um menino lá que quer me socar. E eu não sei o que eu faço, eu não sei brigar. Aí ela falou, quem disse que você não sabe, menino? Rapaz, você está com poder e autoridade na sua mão? Olha, deixa ele vir para cima de você. Você vai pegar seu dedo indicador, você vai fazer assim ó, na cara dele. O sangue de Jesus tem poder e te repreenda, menino. Eu duvido ele brigar com você depois dessa frase. E eu fui para a escola com esse desafio. Corajoso. Jesus corajoso, eu passei o pior dia, estou contando aqui com tanta clareza na minha memória, tamanho a lembrança clara que eu tenho por causa do medo que eu passei naquele dia. Eu não queria aquele confronto. E aí o que aconteceu? Eu desci para a sala dos professores junto com a minha professora. Não, deixa com a ajuda da senhora, eu levei o material dela. E tentei sair, rapaz, pelo estacionamento, dei de cara justo com o bedel. Menino, o que você está fazendo? Pode voltar, sai de lá por cima. E justo naquele dia o moleque espalhou para a escola inteirinha. Hoje vai ter pau na saída. Não tem briga. Aí, rapaz, a hora que eu saí, estava todo mundo esperando. E chegou, vieram pegar meu material já. Eu falei, não. Naquela época a gente usava um avental branco, né? Isso aí foi o quê? Em 1979. E aí... Eu falei, vou ter que usar a metodologia do crente agora, que a mãe ensinou. Funcionou? Não, eu vou apanhar. O menino veio. Ele já veio sem camisa, veio pronto para brigar. E o menino era briguento e sabia, manjava de brigar. Ele tinha até acho que umas aulas de capoeira, ela veio dando uns golpes e tal. A hora que ele chegou na minha frente, apontei o dedão na cara dele e disse a frase. O menino ficou sem graça. Olha aqui! Ai, caramba! E começou a rir, todo mundo começou a rir e começou a espalhar. E eu, me correu para casa. Não, fui andando para casa. Fui embora, ficou todo mundo rindo. Cheguei em casa, falei, mãe, funcionou o negócio. Deus me deu autoridade, taquei o dedo na cara dele e repreendi em nome de Jesus. No outro dia, esse menino falou, professor, eu precisava dar uma palavra, posso dar? Pode. Falei, eu queria falar aqui com o Marcelo.
Eu falei, Jesus, agora vai Pronto. piorar o negócio, né? Ô, cara, você me perdoa, classe, ó, eu não sei porquê. Ontem, a hora que ele falou aquele negócio lá de Jesus na minha cara lá, eu fiquei morrendo de vergonha. Eu falei, por que eu tô querendo brigar com o Marcelo? Aí ele se desculpou comigo, se desculpou com toda a classe e se tornou meu melhor amigo. No restante do ano todo, foi meu melhor amigo. Olha que loucura. Que Relacionamento, né? Surgindo a partir, né, De um do conflito. poder espiritual repreendendo o maligno. Olha que fantástico. Ô, pastor, eu enfrentei diferente. Eu nem lembrava Foi dessa bem história. Hoje diferente. o senhor trouxe a Não, memória. já que a gente está falando de saudosismo no relacionamento, foi muito engraçado isso. O meu caso foi o contrário de você. Eu apanhei. Só que eu disse o seguinte, como nós somos 8 homens e uma mulher, né, na nossa família, eu sabia que o meu irmão mais velho iria lá amanhã na escola. Hoje você vai me bater, mas amanhã eu vou te bater. Apanhei. Eu não tinha essa sorte, eu Eu sou tive. primogênito. Isso foi do relacionamento em casa, de proteção. depois de mim, É, a minha irmã passou ela assim, Deixa eu só pegar o gancho e fazer uma correção aqui. Você não é o primogênito. O seu irmão mais velho estava lá para te defender. Foi no nome dele É, que, o nome que dele. veio a sua defesa. Exato. Então você tinha um irmão que foi seu socorro naquela hora. E olha, a gente está falando de relacionamento, é coisa interessante. E quando você falou isso, logo lembra proteção também. Ó, a proteção mesmo, o pastor falando de Jesus e tudo, né? E a proteção que eu tive também no relacionamento familiar. E quando a gente olha nesse contexto que nós trabalhamos, de Jesus, Jesus foi um camarada tremendo em relacionar com pessoas. Em todo tipo de pessoa, Jesus se relacionava bem. A gente pode olhar pelos discípulos, né? Cada um tinha uma personalidade. E Jesus soube lidar com todo tipo de pessoas, com os 12 ali. Até com um falso ali, Jesus soube lidar com aquilo ali. Então, quando a gente vê, quando pensamos em relacionamento, olha o padrão, aí eu entro que o pastor Sérgio falou, né? Olha o padrão que nós temos. Sabia lidar com criança, sabia lidar com idoso, sabia lidar com necessitado, sabia lidar com aqueles que se achavam mais do que... Jesus sabia lidar Os com menos os favorecidos. menos favorecidos. Então, Jesus era um expert em relacionar com as pessoas. E é interessante, eu esqueci de trazer, o pastor Sérgio até brigou comigo, e a gente só dá aquilo que a gente tem. Sim. Não é verdade? Coisa interessante. Olha, então Jesus tinha tudo para dar para aquele povo. Sim. Então, quando a gente... vou lembrar do livro Cura para os Traumas Emocionais, né? Que seria muito bom de falar sobre relacionamento. Esqueci de trazer. Fica para a próxima. Então, quando a gente olha nesse contexto de Jesus, como é o padrão de líder, padrão de amigo, padrão de confidente, né? E ao mesmo tempo de autoridade. De autoridade, né? No relacionamento, né? E já que a gente está falando de relacionamento, agora é hora da gente relacionar com aqueles que estão nos assistindo. Nós estamos aí com quase 650 pessoas ao vivo. Esse assunto está fazendo sentido para você? Aproveita, aperta o joinha aí, porque para todas as vezes que você colocar o seu joinha ou fazer o seu comentário, o YouTube distribui para mais pessoas esse vídeo e mais pessoas terão condições de serem abençoadas por este assunto que nós estamos tratando aqui. O Robério, ele disse a seguinte situação, olha, nada em nós deve nos impedir de ter relacionamentos. E quando estiver em vós, tende paz com todos. É aquilo que o senhor fez lá em relação ao seu até então Adversário. Isso, adversário que veio se tornar o seu amigo. O seu amigo. Aproveite, desculpa aí, pastor. Voz, né? Aproveite, deixe a sua pergunta aqui. Nós estamos com 3 pastores altamente capacitados para responder praticamente tudo sobre relacionamentos. A responsabilidade que eu joguei sobre os ombros de vocês. Né? Se a gente tiver dúvida, a gente pergunta. Pergunta para ele. Não, aí pergunta para os universitários. Eu consegui fazer um amigo mesmo. Foi muito engraçado. Tinha um grupo. Olha que coisa interessante do relacionamento, como é importante. Esse amigo, essa pessoa, colocou estou em dificuldades. Olhem por mim. Olha que coisa interessante. Num grupo, né? Frio, pessoal, distante, num grupo de WhatsApp. Sim. E eu estava chegando e ninguém respondeu nada. Aí, assim, eu estava chegando para a cidade, peguei o telefone, peguei o número, tô indo aí. Aí ele falou assim, você não vai vir aqui? Esse cara, eu nunca vi esse camarada.
Camarada veio aqui, duvido. Fui de ônibus ainda. Aquele pinga-pinga do ônibus do Santa Cruz. Aqui em Porto. Fui lá na casa do camarada, cheguei lá e estavam me esperando, né? Eu falei, não acreditei que você viria. E hoje, através desse filme, eu vim aqui só para te escutar. Olha que coisa interessante isso, né? Aquela questão do caminho. Por isso que eu tenho essa ideia de relacionamento de caminho. Você tem que caminhar, você tem que caminhar, você tem que andar. E hoje nós temos uma amizade, assim, fantástica, através de um simples ato de pegar um ônibus, um pinga-pinga. Almocei, cheguei lá meio-dia, quando foi 4 horas eu vim embora. Interessante isso, né? Com o relacionamento, a ideia do caminho, de você ir caminhar, né? Sim. Construir algo. Isso é uma coisa... E Jesus fazia isso. O tempo O todo. tempo todo. Jesus construía, né? Foi o id dele, né? E dele. Só que o id dele, muita gente interpreta de uma forma um pouco equivocada. Tipo assim, sai de um ponto e vou para o outro. Não, o que ele quer é a jornada, é o caminho. É o caminho. Né? Então, o id, na verdade, até ouvi um especialista em língua hebraica esses dias, falando do grego e do hebraico, que Jesus ele não disse id, ele disse indo Indo, e pregando. caminhando. Ele era indo. caminhando, né? Caminhando. É na nossa caminhada que caminhada. surgem os relacionamentos. Né? Exatamente. Ó, e o Edilson, ele escreveu assim, ó, não teve época melhor para se relacionar do que os anos 80. Ficha no telefone, quer falar com alguém? É. Eu ligava pro orelhão do meu colega que ia me esperar lá pra gente Quantas conversar. fichas você comprava? Eu? É. Eu morava perto da CTBC e eu ia lá e comprava de cartela, saía bem mais barato. Fazer interurbano, você acabava para tempo de fazer Na isso. gente urbana era É. caro. Então, aí, isso, quem disse foi o Edilson. O né? Edilson. Edilson, boa sua observação. Agora, veja bem, eu tenho por mim, e é isso que tem, de certa forma, incomodado a minha alma, principalmente nesse tempo, por que é que Deus nos permite estar aqui hoje, estar neste mundo hoje? Nós temos toda uma bagagem, nós temos toda uma história. O que é que nós podemos fazer para trazer, não os tempos áureos, porque os tempos áureos não vão voltar, mas para que nós sejamos o bom perfume de Cristo hoje, para que Cristo possa nos usar para que esses tempos maravilhosos de comunhão, de relacionamento, eles possam não só não ser restaurados, mas eles serem implementados. Porque nós temos uma ausência aí de relacionamentos saudáveis, uma diminuição muito grande. A gente falava eu sou mineiro, né? Morei em São Paulo, morei no Rio, morei em Salvador, morei no Paraná há muitos anos. Então, rodei um pouco do Brasil e Rio Grande do Sul e assim por diante, Santa Catarina. E uma das coisas que se falava muito do mineiro, em todos os lugares por onde eu estive, é que o mineiro é aquele camarada que você vai até a casa dele, ele abre a porta para você e te oferece um cafezinho. E daí você tem que entrar, sentar, tomar um cafezinho, comer um pão de queijo e ali a conversa já espalha. Isso é um fato, é uma verdade. Mas isso também está ficando defasado. Nós precisamos resgatar isso aí como mineiros. Café. Né? Agora eu voltei para Minas Gerais, eu preciso resgatar isso também na minha história. Então, o que era o cafezinho do mineiro? Né? O cafezinho era exatamente isso. Para tudo que você está fazendo agora, senta aqui, toma uma xícara de café ou uma caneca de café. Né? Enquanto você toma o café aqui, fala. Quem é você? De onde você está vindo? Para onde você vai? O que você está fazendo? O que você quer? O que você precisa? O que você precisa? E ali já se conhecia a história da pessoa, sua família, os afazeres, onde morava, as ocupações. Se estabelecia um contato. Então, nós precisamos resgatar isso, mas não deixar na saudade. Fazermos isso de forma prática. Né? Mas vão surgir aí muitos empecilhos, ou muitas situações que vão querer nos impedir de fazer isso. Justificativas. Não faço porque eu não tenho tempo, não faço porque tenho medo, não faço... Olha, vamos fazer. Mas nós não precisamos fazer sozinhos. Nós podemos ser esses agentes do próprio Senhor Jesus. De transformação. Porque ninguém mais do que Ele quer tocar os corações. Pastor, você falou uma coisa muito interessante. Ainda eu tenho isso. Por exemplo, toda pessoa que muda
que vai ser meu vizinho, eu vou lá. Minha esposa fala que eu sou entrão, que eu sou oferecido. Sou oferecido para ter amizade com as pessoas. Talvez o termo que ela usa seja até para você. Você é oferecido para estar oferecendo amizade. E é interessante que eu chego nessas casas, olha, eu sou seu vizinho mais próximo. E eu aprendi com o meu pai, é o saudosinho de novo aí, que você é meu parente mais próximo. Moro ali, se você precisar de qualquer coisa, estou aqui à sua disposição. É interessante, nós mudamos para um prédio lá em BH, e a gente aprendeu isso com uma pessoa que nos ensinou que não era do nosso convívio cristão. Nós chegamos para uma casa para montar as coisas, móveis, aquela coisa assim. Essa pessoa chegou e falou assim, quem vai fazer almoço para vocês? Ninguém vai comprar qualquer coisa, um sanduíche, um pão aí, vai comer. Ela foi lá, fez risoto de camarão. Não nos conhecia. Olha só. Entende? Acho que a pessoa... E ela se tornou amiga mesmo, pois. E isso nós aprendemos com essa pessoa. Sabe? Aí nós fomos morar num prédio, assim, vamos colocar em prática isso que você falou, esse relacionamento. Todo mundo que mudava para o prédio, mora aqui, se você precisar de qualquer coisa, a gente tá aqui. Chegava pela manhã com a garrafa de café e o pão de queijo, tá? Levava o pão de queijo. Começamos a ter um relacionamento naquele prédio. E a construtora, ficou tão engraçado nisso, que era um prédio novo, a construtora, todo mundo que comprava o apartamento lá no nosso bloco, no prédio, procura Isaías, lá no apartamento 404, Isaías e Ivone. Então ficou uma referência. Isso que você falou foi muito interessante, da gente ser referência nesses relacionamentos. Mas, pastor, mas tem uma coisa engraçada também, que as pessoas hoje estão muito feridas. Ó, o senhor tocou num tema fantástico. Olha, ouça o que a Daniela escreveu. Pastores, como nos relacionar com quem não quer se relacionar conosco? O respeito ao próximo é uma forma de relacionamento? Digo, não se relacionar por respeito também é importante? Olha, boa pergunta. Eu pergunto. Qual é o nome da menina? Daniela. Daniela. Olha só, há um desafio muito grande que as pessoas não querem enfrentar nos dias de hoje. Porque é uma linha muito tênue, que é a empatia. As pessoas estão confundindo a empatia com uma pessoa boba. Porque os dias não estão fáceis, são dias difíceis. Sim. Então, quando você se demonstra ser uma pessoa muito empática, isso é traduzido como fragilidade. Como pessoa tonta, boba, fácil de se enganar, de se extorquir e assim por diante. Então, algumas pessoas se decepcionam, inclusive, comigo, porque eu sempre fui uma pessoa empática, tranquila, sempre solícita, igual o senhor lá. Ô, mas peraí, lá no prédio mesmo, o nosso vizinho lá, agora fugiu o nome dele. Ele falou, ô Marcelão, não precisa, rapaz, o portão quebrou, ele ficou esperando o rapaz vir. Eu falei, não, o senhor vai ficar sozinho aqui, tarde da noite. Eu cheguei e fiquei esperando pra gente esperar o cara vir e fechar o portão. Ele não quis deixar o portão aberto lá sem ninguém. Eu fiquei fazendo companhia para ele. Aí eu falei para ele, falei assim, não, pode ficar tranquilo, eu fiquei com o senhor, inclusive, o senhor está armado? Eu estou armado. Eu falei assim, não, você está armado? A Bíblia está ali dentro do carro. Ele deu Uma espada de dois gumes. Essa daí corta dos dois lados. Eu falei assim, não, a gente estando junto aqui, e tem mais, a gente vai conversar, que a gente quase não tem tempo para conversar, a gente aproveita para isso, o senhor não fica sozinho, o tempo passa rápido, o rapaz vem, resolve, e foi o que aconteceu. A empatia, ela está sendo muito mal interpretada nos dias de hoje. O próprio Cristo já previu isso lá em Mateus 24, 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E a gente tem visto esse amor esfriando, Daniel. E por esfriar esse amor, as pessoas estão inseguras, né? E nesta insegurança, entre as pessoas que se tornaram inseguras em se abrir com mais facilidade para relacionamentos, é porque foram feridas. Né? Aí vem uma questão muito interessante que eu costumo ensinar aos irmãos. Né? E aí, você ama? Né? Quando Jesus revela o amor dele pelas pessoas e a sua empatia, e depois Paulo descreve lá em Coríntios 13 o amor de Deus, né? E aí fala assim, olha, a pessoa que ama
né? E aí, você espera o quê da pessoa que você ama? Aí ela espera um monte de coisa e fala assim, não, você está errado, porque o amor é sofredor. Você está sofrendo? Estou. Então você está no caminho, né? Não, mas estou sofrendo por amor. Falou, bom, Deus revela que o amor é sofredor. O amor não pensa em si próprio. Tudo suporta. Né? Tudo suporta, tudo crê, né? Só que ele termina dizendo, nunca fale. Sim. E no versículo 13 ele diz, ó, agora permanece a fé, a esperança e o amor, e o maior deles é o amor. Qual que é o maior problema? A maioria das pessoas pensa que estão amando, mas na verdade elas estão desejando ser amadas. E aí, o que é melhor? Amar ou ser amado? E as pessoas hoje estão escolhendo ser amadas, porque elas estão feridas, machucadas, precisando de alguém que ampare só. Pastor, eu colocaria nesse... a questão da carência também. É. A pessoa que quer desejar ser amada está muito carente. Exatamente. Carência de vários fatores, como você colocou aí. E traumas, né? Traumas, E o pior, traumas. Traumas. Agora, o que eu digo? O que é melhor, amar ou ser amado? As pessoas escolhem ser amadas, só que o poder não está em ser amado. Vamos supor, estou entre vocês aqui, eu escolho ser amado. Aí eu vou depender da atitude de vocês. Se vocês virarem as costas para mim, eu estou perdido, poxa vida. Criou-se uma expectativa, Você entendeu? gerou-se uma expectativa nos outros. E aí, se eu escolho amar, eu estou escolhendo o poder que Deus me revelou de não precisar de reciprocidade. Porque Ele nos dotou deste poder. E que foi o poder que nos alcançou. Sim. Porque as pessoas estão buscando o merecimento para a expressão do amor. E aí o que acontece? Sério mesmo, se esperar merecer de mim para me amar, vocês estão lascados, porque eu não valho nada. Eu só sou o que sou porque Jesus teve misericórdia de mim. E aí tem aquela música, você não vale nada, mas eu gosto de você. Olha aí, ó. Ó, Você tá vendo? olha que coisa interessante isso aqui. Agora, como você vai se relacionar com alguém, sendo que você está cheio de conflitos? É interessante isso, né? Eu confesso para você que eu sou assim, eu tento me aproximar das pessoas. Sabe? Eu tento me aproximar das pessoas e mesmo assim a gente é muito machucado, muito ferido. Porque muitas vezes as pessoas não entendem isso. Não entendem isso e abusam, talvez abusam da gente. Até na questão da amizade, talvez seja uma traição. É verdade, talvez o termo seja isso. Agora, como lidar com isso? Aí tem um amigo meu, eu vim aprender isso com a cidade boa que eu estou vivendo, né? A gente dá aquilo que a gente tem. Quando você entende isso, ele fez isso porque ele tem isso. Ele convive com isso. Então, como eu posso exigir algo de alguém se ele não tem isso? Entende? E nós, aí passou, Sérgio colocou uma coisa muito interessante, a geração, nossa responsabilidade nossa, né? Legal que você falou. Como vamos passar isso para as pessoas, essa questão do relacionamento? Você falou uma coisa muito legal. Temos uma experiência boa, marcante, temos amigos, né? Entende? Sim. Interessante. Agora, como passar Nós, isso, ainda, né? essa geração ainda consegue sentar, por exemplo, e pegar um violão e cantar, e de repente você canta uma, eu não sei, mas daqui a pouco você canta a segunda, essa eu sei. Vamos E lá. a gente vai criando uma vínculo, comunhão, um vínculo. vínculo, um relacionamento. Nós ainda conseguimos sentar e tomar o cafezinho, nós ainda conseguimos falar do passado, porque nós temos memórias. Nós temos Mas assunto. Porque nós temos memória. As memórias são os assuntos. A pergunta para que nós precisamos fazer é: os nossos filhos têm memórias? Os nossos filhos estão conseguindo sentar e conversar sobre boas recordações, Não tem. sobre experiências de vida? E é isso. Construir uma história, né? E Uma aí, história. e aí eu volto para a palavra e vejo, por exemplo, ali logo no final do livro de Josué, no capítulo 24, quando o relato diz que morreu Josué e toda aquela geração do Josué, Eliezer, os líderes mais, diríamos assim, mais ainda da época de Moisés, aqueles Contemporâneos a Moisés. que saíram do Egito. Então eles envelheceram e morreram. E aí diz o texto que veio uma outra geração que não conhecia o Senhor. Ora, onde é que estava a geração de Josué que estava vivendo com Deus, tendo experiências com Deus, que não conseguiu transmitir isso, desafiar? Ou seja, Josué foi fiel, a geração dele, Eliezer, eles foram fiéis.
o que eles estavam vivendo com toda a seriedade deles, que eles não conseguiram impactar a geração atual. Esse é o desafio para nós. E só para fechar uma pergunta da Dani. Dani, tem situações em que realmente respeitar o outro não querer ser amado vai acabar sendo uma espécie de relacionamento aí e respeito mesmo. Respeito. Porém, se nós já conseguimos detectar que o outro não quer ser amado, bom, aí nós não precisamos falar isso para ele, mas pensa como alguém não gostaria de ser amado. O que está acontecendo? De se relacionar. O que está acontecendo? Eu não preciso, às vezes, chegar e abordar essa pessoa nessa questão, mas eu posso, por exemplo, apresentar essa questão para aquele que conhece todos os corações, para o Espírito Santo, e pedir para ele: Espírito Santo, eu não sei, eu gostaria de ser alguém que pudesse influenciar para o bem aquela pessoa, mas ele não consegue, eu não consigo nem me aproximar, nem chegar a ele, eu não consigo relar nele, mas o Senhor pode. Então, usa a minha vida para que, se for alguma dificuldade, algum problema, isso possa ser quebrado, e ele possa, ou essa pessoa possa ser abençoada, possa ser curada, e a gente possa ter um bom relacionamento, porque é sempre melhor serem dois do que um. Pastor, mas tem Curioso. Deixa eu colocar uma coisa, porque veio um insight aqui, e nesse momento a gente precisa também falar dos nossos patrocinadores. Nós estamos aqui com a Matos Calçados. Se você é de Pouso Alegre e região, veio a Pouso Alegre, não se esqueça de passar na Matos Calçados. O pessoal tem um atendimento de excelência. Você pode comprar no cartão, você pode comprar pagando à vista, no Pix, e eles também têm o crediário próprio da loja. Então, veio a Pouso Alegre, não se esqueça de passar na Matos Calçados. Um abraço para você, meu amigo Wellington. Além de calçados, eles também têm cintos, eles também têm malas de viagens, eles têm também relógios. Então aproveite e presenteie quem você ama. Se relacione, não somente de palavras, mas através de presentes também. E se você quer ser um patrocinador deste programa, você pode entrar em contato com o pessoal da AG7 Produções. O contato vai estar aí embaixo, eles vão fixar um comentário com o número de telefone para você entrar em contato. O pessoal é do mais alto profissionalismo e fará um bom trabalho divulgando a sua marca. Aproveite e solte o verbo. Só fica descalço quem quer. Exatamente. Ó, boa, pastor Marcelo. Só fica descalço quem quer. E aproveitando a deixa de Salomão, todos são amigos daquele que dá presente. Ótimo, ótimo. Ó, De repente, um presente quebra uma barreira. quebra uma barreira. Pastor, Só um minutinho, por gentileza, sobre presente, barreira e memórias. Trabalhei numa instituição de ensino por mais de 10 anos. E o público lá, a pessoa tinha que ter no mínimo 16 anos e no máximo não tinha idade máxima. Então, mas o pacotão ali gerava em torno dos seus 25, 35 anos de idade, aquela pessoa que por algum motivo tinha parado de estudar e aí viu essa necessidade de acordo com o mercado de trabalho. E aí, os irmãos me conhecem mais proximamente e eu sou bastante descontraído, porque eu entendo que se você entrar numa sala de aula com a cara fechada, não vai ter aquele aprendizado. Então, meus ensinamentos são bastante descontraídos, dentro do respeito, mas sempre descontraído. Em dado momento, começando com uma turma, uma aluna vira para mim: você vai dar aula de quê? Aí expliquei a aula que seria e ela vira e pergunta assim: as piadinhas fazem parte da aula? Pastor Marcelo, eu pensei, eu jogo essa menina para fora da janela agora ou espero um intervalo onde tem menos testemunhos? Mas aquilo me chamou a atenção. E aí comecei a prestar atenção no comportamento daquela. E quando a gente fala menina, pensa que é seus 17 anos, já tinha uns 35 anos ali de experiência na vida. E eu comecei a prestar atenção e professor, ó, depois você corta isso daí, viu, Carlos? Professor, quando está muito cansado, ele não dá avaliação individual, ele passa trabalho em grupo, porque aí fica menos material para ele corrigir. Isso é fato. Não adianta a gente tentar responder só. Não, né, pastor? Não é bem assim, não. Não é verdade, o senhor sabe que é. Ao invés de corrigir 30 trabalhos, ele corrige 3. Faz 3 grupos de 10 e está tudo resolvido. E aí a gente passava, até mesmo porque a instituição pedia que se passasse trabalho em grupos para trabalhar essa questão do relacionamento. E aquela aluna virava: posso fazer sozinha? Pode. Vai, é um direito dela. A gente tem que respeitar. Mas aquilo acendeu mais ainda a luz de atenção na minha mente. E aí um belo dia, falando sobre respeito,
essa aluna me interpelou e falou, olha, tudo que você está falando na teoria é lindo e maravilhoso, mas eu não vejo na prática. Falei, opa, essa menina não está sendo respeitada. Aí o que eu fiz? No intervalo, o pessoal desceu, eu não desci. Criei ali uma atividade de última hora, coloquei ali 7 perguntas para poder eles responderem e era para entregar até as 21h15. O intervalo era de 8h45 até às 9 horas, então eu sabia que ela sempre chegava atrasada para o intervalo, então não daria tempo dela responder e ia ver o que ela ia questionar. Resumindo a história, quando ela chegou, olhou para o quadro, eu posso fazer sozinha? Pode. E aí eu andando assim na sala, dando atenção para os grupos, ela virou para mim, posso te fazer uma pergunta? Pastor Marcelo, pastor Sérgio, pastor Isaías. Eu puxei uma cadeira, virei de frente para ela e sentei olhando no fundo do olho dela. Eu consegui ver a minha imagem de cabeça para baixo no fundo da retina dela sendo gerada. 5 minutos de conversa com aquela menina. Descobri que ela não almoçava junto com o pessoal da empresa, não tomava café junto com o pessoal da empresa, tinha tido um pai altamente autoritário, uma mãe que era submissa a essa autoridade do pai para não gerar conflitos dentro de casa. Então, o que ela experimentou era o que ela estava entregando, porque ninguém dá o que não tem. Mas descobri um ponto fantástico daquela menina, ela gostava de ler. E o livro é maravilhoso, porque tá só você e o livro. Você gostou, você chorou, é só o livro que vai ficar sabendo. Se não chorar em cima das páginas para marcar, ninguém vai ficar sabendo. E aí, falei para ela, se eu trouxer um livro para você ler? Ela falou, leio. E aí levei um livro, que é Uma Vida com Propósito. Não sei se os irmãos já ouviram falar, certo? Entreguei o livro para ela, e aí ela começou a ler aquele livro, e aí ela virou para mim e falou assim, ô Carlos, as suas aulas vão até eu terminar o livro? Eu falei, não, vai terminar antes. Ela, nossa, mas e como é que eu faço com o livro? Eu falei, não tem problema, você continua lendo o livro, depois você me devolve. Porque eu falei que era um empréstimo para incentivar ela, poxa, se é presente, eu ponho lá na estante, mas é um empréstimo, eu tenho que ler, eu tenho um prazo para devolver. Resumindo a história. Vai que na hora que eu devolvo, ele me faz alguma pergunta, eu vou ter que dar uma lista. Exatamente. Resumindo, ela falou, não, mas assim tá errado. Eu falei, não, depois você me entrega o livro. Ela, não, tá errado. Então vamos fazer um negócio que vai ficar bom para os dois? Ela, o quê? O livro é um presente para você. Leia quantas vezes você quiser. E aí, assim como os alunos sentam para conversar mal dos professores, os professores sentam para poder trocar experiência com os alunos. Aí um professor virou para mim, o que você fez com aquela menina da turma tal? Eu falei, nada, só dei um livro para ela. Não, o comportamento dela mudou dentro de sala de aula, porque ela começou a entender que a vida dela tinha um propósito. Então, aí vai de acordo com o que a Cíntia escreveu aqui, ó. Concordo com o pastor Isaías, a gente só dá o que tem. Eu já quebrei a cara muitas vezes, mas sigo sendo igual. As pessoas não conseguiram deixar meu coração frio e ruim, porque é amor. É interessante tudo isso, né? Pode falar. Olha só, eu vou explanar uma dica aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Nós temos o hábito de criar a imagem de uma pessoa e amar aquela imagem. Sim. E a pessoa mesmo, nós não a conhecemos para poder amá-la verdadeiramente. Por quê? Quando criamos uma imagem... A projeção, né? A projeção, a gente cria só a coisa boa, maravilhosa, extraordinária. Só que esquecemos que todos nós somos dotados de excelentes qualidades, mas também nós, de vez em quando, né, manifestamos os nossos piores defeitos. Sim. E isso decepciona muita gente, por quê? Porque ela passa a amar e admirar a imagem criada, e não a verdade. Aí vem a palavra de Deus de novo, porque Deus amou a humanidade de tal maneira, ou seja, ele não olhou para os meus defeitos e me amou mesmo assim. A ponto de dar o seu filho para morrer por mim e me salvar. Então, é esta expressão real de amor, né, que a gente não pode deixar e abandonar, é o conselho para Daniela, inclusive, para que a gente não se engane. Porque quando eu penso que você me decepcionou, na verdade, foi a imagem que eu criei que me decepcionou. Exatamente. Porque você é exatamente aquilo. Alguém chegou em mim alguns dias atrás, pastor, estou muito decepcionado com fulano de tal. Eu disse, então agora você começou a conhecer quem é essa pessoa. Agora eu falei, não fica decepcionado, não. Essa pessoa, ela não mudou, na verdade, você está conhecendo ela, quem ela é. Assim como se eu disser para você, que você começar a almoçar e jantar comigo e se aproximar de mim,
você vai começar a ter uma percepção meio confusa, você vai falar, nossa, o pastor Marcelo tem mudado tanto. É que, na verdade, você vai me conhecer como realmente sou, né? Então, essa percepção de imagem e realidade confunde muitas pessoas e isso atrapalha muitos relacionamentos. Mas é interessante, essa construção que a gente faz, podemos dizer assim, é interessante porque vai depender muito daquilo que eu sou. Olha que coisa interessante isso. Aí entra naquilo, né, do processo de cura que eu passei, graças a Deus, e ainda estou nesse processo, ainda não estou vivo ainda, né? Correto? E quando a gente entende isso, esse processo de cura, e a autoavaliação que nós fazemos, da projeção nossa, nós conseguimos detectar isso na vida das pessoas. Sim. Aí a gente consegue ver, acho que vocês estão por interior, parece, né, pastor? E você vê algo interessante nisso aí. Quantas pessoas hoje, voltamos aqui de novo, precisam de cura? Sim. Cura da alma, a alma das emoções, para até mesmo ter um relacionamento saudável. Como eu vou entrar no relacionamento, Sim. se eu não fui curado ainda? E olha a bagagem que a gente carrega na nossa vida. Sim. É interessante isso. A bagagem que a gente carrega, como que a gente vai conviver com isso? É um desafio para a gente também hoje. Sim. Essa geração também Sim. tem uma bagagem pesada. Sim, sim. Concordo com uma bagagem pesada. Porque imagina a pessoa sair para encontrar um amigo, né? Põe a 765 aqui, o facão do outro lado, né? Vai trocar ideia com meu amigo. Rapaz, você vai todo armado assim. Tudo amado. As tudo pessoas estão amado. armadas. Tudo amado. Estão. As pessoas estão. Você vê isso no trânsito, gente. Eu fico Sim. com medo. Eu estou abençoando todo mundo no trânsito. Toma uma fechada. Ô, meu irmão, Deus te abençoe. Né? E você tem que abençoar. Você aprendeu com a sua mãe. Se você não Lembra? Tá brincando aqui. Jesus tem misericórdia. O pessoal está muito nervoso na fila. Esses dias na fila do Alvorada, no supermercado, uma senhora. Olha, aproveitando, Alvorada, ele citou o nome aí, olha o Merchan. Pode mandar um presente pra gente aqui que a gente aceita, tá? Nada de grátis. E aí, eu tô na fila do supermercado, uma senhorinha, só com um saquinho de pão. Era umas 7h15 da manhã, bem a hora que o mercado abriu, e ela nervosa, irada, porque os funcionários entrando num ritmo de 0,00 por hora, e ninguém atendendo, só tinha um caixa funcionando, aquele baita fila, e a mulher já começou a fazer, né, um pronunciamento sindical ali já. Gente, isso aqui é um absurdo, porque isso não dá, e tal. Eu falei assim, a senhora está muito apressada, a senhora pode até passar na minha frente, quer que eu ajude a senhora? A passar tudo, a senhora está com um saquinho de pão, tem gente com mais coisa. Aí eu falei, porque isso daqui é um absurdo. Eu falei, nada, essa fila aqui tá uma benção. Mas como que você pode dizer isso? Eu falei, olha, eu não tô com nenhuma pulseirinha vermelha aqui. E lá no Samuel Libano, essas horas tem gente chegando lá e pondo pulseirinha vermelha, uns estão com pulseira amarela. Os que estão de pulseira verde até que estão mais tranquilos, mas estão lá esperando ser atendidos. Nós estamos na fila aqui, já tem dinheiro para pagar o pão? Tem. Eu falei, então, eu também. Olha que benção, tem gente que não tem dinheiro para comprar pão hoje. Nossa, moça, você vê tudo a partir de uma perspectiva positiva, assim? Ela falou isso? Eu falei assim, minha senhora, querida, se a senhora não conseguir fazer isso, ninguém vai fazer por você. É a senhora que tem que fazer. Enxergue o mundo diferente. E as coisas podem ficar um pouco melhor. A gente consegue melhor. Quando ela começou, ela fez lobby rapidinho. A moça do caixa, ela estava passando pi, pi, e à medida que o negócio foi aumentando o fervor, eu escutei pi, 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 pi. Ela começou a ficar apavorada, assim. Essa senhora vai conseguir fazer o povo ficar nervoso, vão bater em mim aqui. E aí, a minha fala com ela mudou o comportamento de todo mundo. Acalmou a fila. Aí o pessoal, não, é verdade. Não, pode passar, a senhora está com pressa. Ela passou na frente de todo mundo. Ô, moço, obrigado, viu? Amém. Vai com Deus, senhora. Deus abençoe a senhora. Pastor, você falou uma coisa. O filho é o melhor lugar para relacionamento. Você prestou atenção nisso? Eu olhei 3 segundos. Tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Oportunidade. Olhou 3 segundos, já estou comentando e fazendo amizade. Minha esposa, eu gosto muito de fila. Eu gosto muito de fila porque é o seguinte, eu falo muito. E fila é um lugar que todo mundo quer falar e ninguém está disposto a ouvir. Então, quando você pega, igual você pegou aí, alguém te escutou, criou um caminho para se relacionar, né? Uma vez foi muito engraçado esse negócio de relacionamento, criar vínculo, né? Fui no mercado, não vou falar o nome, e não tinha só eu que faço propaganda de graça. Não tinha a caixa preferencial. Aí eu criei um alvoroço todo lá no mercado.
Cadê a fila preferencial? Fui lá no gerente, todo mundo me observando. Tá vendo? Eu não tava lá para sossegar isso. Não, mas todo mundo estava reclamando. Aí o cara colocou a placa de preferencial, né? E todo mundo pensou que eu iria ser o primeiro. Se ele criou o tumulto Ok. todo, né? Vai ser o primeiro. Querendo Vem, prioridade. gente, vem cá, fica aqui. E fui arrumando a fila do preferencial. O pessoal começou a rir. Ah, Uma cena inusitada, engraçado o negócio disso, né? Aí todo mundo começou a rir. Falei, gente, o senhor não é preferencial? Sou, mas eu quero rir hoje. Eu quero criar isso. É interessante isso, quando você cria esses vínculos assim, que dá motivo de alegria. Entrou na briga pelos outros. Mais Mais perguntas. A Daniela escreveu assim: podemos nos relacionar em espírito? Olha, com Deus é a melhor maneira. exatamente. Em oração, dia, de noite, no Em caminho. todo tempo. Em todo tempo, em todo no tempo, ônibus, no sim. carro, dirigindo. Eu falo muito com Deus dirigindo. Eu falo com Deus. Esses dias mesmo estou procurando as coisas dentro do mercado e eu estou lá falando com Deus. Eu percebi que algumas pessoas me olharam tipo, coitado, esse aí já, né? Esse coitado já tá... Não, eu falo com Deus e às vezes eu acabo verbalizando os meus pensamentos, sabe? A minha esposa mesmo, você falou comigo? Não, meu bem, tô aqui falando Você também com tem Deus. isso? Eu pensei que eu fosse doido, então não Mas tô, eu não. tô falando, Não, ser mas crente é o- coisa o- doido. Ser crente é coisa doida. Foi o que Jesus falou com a mulher samaritana, né? Que o Pai é espírito e ele está Os buscando verdadeiros adoradores. adoradores que o adorem em espírito. Então, Deus é espírito. Então, nós devemos, não só podemos, como nós devemos, né? Orar em espírito, conversar com o Pai em Relacionar. espírito, relacionar, porque, na verdade, quando nós precisamos aprender que relacionamento é vida. Não é uma via de mão única, é uma via de mão dupla, é vai e vem. Principalmente com Deus, porque Deus, nós falamos com Deus, Deus fala conosco. Então, às vezes, quando nós estamos falando com Deus, Ele pode nos contar aquilo que nós estamos precisando saber acerca de determinada situação. Então, às vezes, se eu vou começar um relacionamento com uma pessoa, primeiramente, não conversando diretamente com ela, mas conversando primeiramente com Deus. Eu converso com Deus e apresento a Deus aquela pessoa. E o próprio Deus vai criar, poderá, né, criar uma situação em que vai gerar ali uma condição de relacionamento. A história do pastor Carlos com a aluna dele. Né? Exato. E outro dia, eu precisava achar um documento, pastor. Precisava achar um documento, aí eu falei, Deus, eu e o senhor sabemos que eu estou precisando desse documento. Só que tem uma diferença, Deus. Nós dois também sabemos que esse documento está aqui dentro de casa. Só que tem uma diferença entre nós dois, Deus. O senhor sabe onde o documento está. Dá para o senhor dar uma força? Na hora, veio pasta tal. Sério? Realmente, sério. É. Sabe? Porque às vezes a pessoa fala, Deus vai falar que está em tal lugar, que não sei. Não, ele vai... Na mente. Sério. Fui lá, na pasta tal, que tá... Achei o documento. Falei, pastor, aqui, Sônia, achei o documento. Ela, mas como é que você achou? Então, eu falei para Deus, Deus, a diferença entre nós dois é que o senhor sabe aonde está o documento que eu estou precisando. Isso é relacionamento. Exato. É interessante a questão de relacionamento. Hoje eu trabalho em casa com computador. Computador. Eu e ele, ele e eu. Só que tem hora que você não aguenta. De 8 da manhã, 5 da tarde, você não aguenta. Aí eu saio, fico no portão. Doido que passa alguém, falando sério, para dar bom dia, e eu seguro na conversa. E na minha rua, você já foi lá em casa, cara, todo mundo parece que está até correndo de mim. Nossa, ele está na rua. Ele vai querer conversar. Jesus já está vendo que eu estou com pressa, não deixa eu Não encontrar deixa, o não teu deixa, certo. não deixa. E é engraçado que tem um pastor com a igreja perto, né? Ele já sabe, está desesperado hoje, né? Demais, tem que conversar comigo. E a gente conversa ali um tempão, ficamos conversando ali, é engraçado isso. E passa as pessoas, né? E a gente segura. E foi até um fato engraçado que veio uma pessoa que a gente teve que socorrer pela necessidade de aquilo que eu comentei com você. Um fato de conversar com alguém, surgiu uma necessidade. Olha que coisa tremenda isso. Como relacionamento também, quando você tem relacionamento com uma pessoa, as pessoas confiam em você as suas necessidades. Então, como relacionar é bom. Sim. É muito bom. Eu confesso que eu acho que não conseguiria ficar numa ilha sozinho. Olha, só um só que minutinho, por interessante. gentileza. Você que nos assiste, prova que você também quer se relacionar com a gente. Curte esse vídeo, Pegou compartilha, gancho, hein? para mais pessoas poderem ser abençoadas com esse assunto que está
rolando aqui. E se você tem dúvidas, o momento é agora. Manda a sua pergunta. A palavra nos ensina, comunicar aos santos as vossas necessidades. Se você não tem relacionamento, você sofre sozinho. Vai Quando comunicar você pra quem? tem relacionamento, Exatamente. você não sofre. A carga fica mais leve. Você passa por Você aquela divide, situação você divide. diferente de que você passaria sozinho, né? É diferente. Então, quando a gente tem relacionamento, a gente tem liberdade. E quando a gente tem liberdade, a gente se expressa, a gente se comunica e a gente não fica carregando, né? Principalmente os pesos emocionais, que são os que mais pesam na vida de um ser Só humano. voltando de novo, pastor. Meu pai falava uma frase engraçada, muito engraçada, diz o seguinte: quem tem um amigo tem tudo, né? E a gente, parafraseando o meu pai, quem tem um relacionamento saudável, tem tudo. Você vai ter choro, você vai ter um ombro. Eu lembro uma vez. Amigo mais chegado que Meu irmão. Eu lembro uma vez que, quando meus pais faleceram, meu pai faleceu em julho, minha mãe em novembro. Então, eu não tive aquele momento de choro. Eu queria encontrar alguém que me abraçasse, algum amigo, alguém, sei lá, eu queria chorar. Sabe, eu queria chorar mesmo. Aí eu cheguei no colégio que eu trabalhava, uma pessoa que fria, muito fria, ela veio e falou assim, meu sentimento. E me abraçou, mas eu chorei. Olha que coisa interessante. Você encontra segurança, né? E aí a gente volta para isso. Como um relacionamento, ele gera segurança. E Nossa, Deus um ama amigo. trabalhar com o improvável, né? Ama. Olha o que aconteceu na igreja um dia. Eu tenho o hábito de, na hora do louvor, eu saio na nave da igreja e abraço, todo mundo cumprimenta, como é que você tá? E aí, meu irmão, como é que você tá aí? Beleza? Como é que tá aí? Vou e abraço, subo na galeria, abraço todo mundo. Né? Tem dia que fala, hoje a igreja tá lotada, canta os 4. Eu não, Você não vai dar tempo. né? Vai que vai. Se eu não descer, inventa mais um aí. Né? Se não ensaiou, canta um conhecido aí, vão louvando. E eu saio abraçando o povo. Teve um domingo que começou o louvor, né? E aí eu fui sair, senti Deus me travando. O Senhor falou, hoje você não vai abraçar ninguém. E aí passou o primeiro louvor, amém, os irmãos falaram, nossa, acho que o pastor não tá legal. Não tá legal. Tá bem, não. Porque é muito comum fazer isso, Uhum. né? Constantemente eu faço. E aí eu tô lá e fiquei orando em espírito, falei, Jesus, que mistério é esse? Quando estava já no final do último louvor, o Senhor falou assim, sobe agora na galeria e eu vou te mostrar. Você só vai abraçar essa pessoa hoje. Aí eu subi correndo na galeria e o Senhor falou, é aquele ali. Fui lá e dei um abraço no rapaz. Vem cá, meu filho, dá um abraço aqui. Ele chorou, molhou meu ombro. Obrigado, pastor. O senhor não faz ideia de como esse abraço foi importante hoje. Passado um mês e pouco, encontrei ele na cidade. Ele, pastor, eu preciso confessar algo. Sabe aquele domingo que o senhor não abraçou ninguém, só abraçou eu? Eu falei, sei. Pois é, eu orei a Deus e disse, Senhor, eu estou me sentindo tão desamparado. Se o senhor ainda me ouve, hoje o pastor não vai abraçar ninguém. Como resposta de que o senhor ainda me ama, hoje ele vai só me abraçar. E o abraço dele não vai ser ele, vai ser o Senhor me abraçando. Nossa, que legal isso aí. Legal. Eu não entendi nada, fiz o que, né? Na verdade, eu fiz sem saber direito o que eu estava fazendo. Um mês depois veio a resposta do porquê aquele dia eu não abracei ninguém, só abracei ele, porque ele havia feito uma oração, né? Às vezes, nós somos a resposta de uma oração de alguém. Amém. E naquela fala que o senhor falou, né? Até para a resposta da pergunta, tem momento que nós queremos ajudar alguém e que Deus nos despertou, às vezes é só para orar, porque a pessoa que vai alcançar aquela lá, não somos nós. Até porque se a gente relar nela, como diz o pastor Sérgio, vai dar choque. Vai. Aquela descarga elétrica que a gente às vezes Não quer dá. abraço, não quer ninguém. Energia estática. Vira e mexe, eu descarrego energia estática na minha esposa, assim, ai meu Deus do céu, você tá me dando choque. A gente anda muito calçado, né? A gente não anda pouco com os pés no chão e acaba carregando energia estática. Verdade. E aí que a gente, ao invés de aproximar, a gente vai espantar mais ainda. Sim. Então Deus às vezes vai preparar alguém. Esse alguém vai chegar lá. Quantas pessoas eu quis chegar e Deus falou, não falei para você ir, falei para você orar, ora. E eu já estou preparando quem vai. Falei, amém, então, Jesus. Aí eu dobro o joelho e oro, e já passei a entender.
Ou seja, Deus falou isso comigo uma vez, e hoje eu entendo. Que à medida que meu coração fecha, é porque não sou eu. Até porque, às vezes, precisa de uma pessoa. Tem gente que precisa de uma pessoa mais mansa para conversar, e ela vai ouvir tudo. Tem gente que, se for uma pessoa mansa lá, ela não vai estar nem aí. Tem que ser um caboclo bruto, batendo a mão na mesa. É o seguinte, tá com o dedão no nariz. Se você não fizer assim, tu vai pro inferno. Aí o camarada ouve. Agora, se Jesus chamar eu para ir lá dar essa palavra, não vai funcionar, porque eu não sou assim. Estou vendo que nenhum de nós aqui é assim, né? Nenhum de nós aqui é nenhum, né? Mas tem gente que tem, né? Necessidade. Tem gente que é Pedro antes da conversão, meu filho. Né? Que está na igreja, mas ainda é Pedro antes da conversão. E Deus vai usar isso aí, como usou Pedro, antes mesmo de ser convertido. E aí, essa pessoa vai lá e consegue êxito. Né? Às vezes você vai orando, puxa vida, falei tanto da amor de Jesus para aquela pessoa, o camarada foi lá, falei, porque... Meia dúzia de palavras. Mas Porque planta, não é? Que a Bíblia diz, um planta, outro rega, outro vai lá e come. Jesus é quem dá o crescimento e o outro que vai colher. E assim funciona o reino de Deus. E nós precisamos aprender isso. Saber que estamos na mesma cidade e que não somos nós que vamos colher todos os frutos. Nem Não devemos vai ser desejar, né? assim. Nem Mas devemos. Deus pode nos usar um para plantar, o outro para regar, né? E o O outro Espírito vai dar o crescimento e de repente é o outro que vai colher. E devemos ficar Felizes, claro, porque o reino de Deus é assim. Pastor, mas é interessante, no reino de Deus, é coisa incrível. Aí voltamos àquele negócio do relacionamento. Qual a dificuldade no relacionamento? Competição. A competição no relacionamento atrapalha. O ciúme. Ciúme. Olha que coisa interessante. Aí você falou uma coisa interessante nessa geração. Olha como essa geração, querendo ou não querendo, ela é muito competitiva. Mesmo da forma errada, ela é competitiva. Sim. Já colocamos na cabeça você tem que fazer isso, tem que fazer isso. Tem gente que está fazendo. Olha o clima que nós criamos. Você tem que fazer isso, tem que fazer faculdade, tem que fazer isso. Talvez o menino nem quer fazer nada lá, tudo. O ano passado, a minha filha mais nova estava no 8º ano. Esse ano ela começou o 9º. Uhum. E esse eu faço a propaganda porque vale a pena o colégio. Ela estuda lá no Adventista. Excelente colégio. Aí, pessoal do Adventista, depois entra em contato com a gente. Aí abençoa alguém com uma bolsa. Diretor Emerson, vem para cá. Eu convido o Emerson para estar um dia aqui, viu? Excelente. O senhor passa o contato dele para mim, por gentileza. Passo para você. Personalidade extraordinária. Já horas e horas conversando com esse homem. Uma benção. Fantástico. Muito bom de conversar ele. E aí, olha que interessante. Ela chegou em mim. Nossa, pai, estou com tanta dificuldade. Será que eu vou conseguir fazer a faculdade? Eu falei, filha, vamos fazer o seguinte, fazer um acordo com você. Você promete para o pai, vamos se preocupar com o dia de hoje? Você está que ano? 8º, pai, você não sabe? Eu falei, eu sei, eu perguntei porque eu queria ouvir de você. Estude o 8º ano. Porque o ano que vem vai ser o 9º. E depois vai vir, né, as próximas etapas. Vive cada uma delas intensamente. Não se preocupa lá na frente. Lá na frente, tudo Deus vai encaminhar. Tá? Não esquece disso, filha. Melhor é o fim do que o começo. Agora você não está indo muito bem, não tem problema. A gente se ajusta. Eu falei, pai, mas porque tá um tal de descobrir, né? TDAH, TDA, tudo quanto é T, tudo quanto é D, tudo quanto é H, estão se descobrindo agora, né? Uma quantidade enorme de autismo, né? E a minha filha foi detectada com déficit de atenção. E ela, pai, eu não consigo. Eu falei, filha, isso não significa que você é burra e que você não é capaz de aprender, tá? Porque ela disse, pai, eu sou burra. Sério? Falei, não é, não. Você anda só com 2 pés? Burra anda com os 4 no chão. Aí ela falou, o senhor tudo leva na brincadeira. Eu falei, não, porque é engraçado. Porque o pai era igualzinho a você. Eu sentava na aula de matemática, gente, eu não entendia nada. Eu fui da 1ª série até a 5ª série empurrado na matemática. Na língua portuguesa, nas outras matérias, eu ia. E olha só o que eu fui estudar. Administração de empresa, né? Fui para exatas. Olha só. E aí, que incrível. Quando eu entrei no Senai, tinha um professor lá que tudo que ele falava, eu entendi. Falei, gente,
E aí no Senai, eu estudava no Senai e estudava no colégio à noite. Teve uma prova lá de matemática, de trigonometria, eu fiz tudo sem cálculo, sem nada, tudo de cabeça. Entreguei a prova à professora, ela falou assim, 0. Eu falei assim, a senhora não corrigiu. Não, você não fez os exercícios? Assim, olha as respostas. Ah, mas você não desenvolveu o exercício? Eu falei, não preciso, eu desenvolvo na cabeça. Duvido. Eu falei, então vamos lá na direção e eu faço uma prova na frente da senhora e do diretor junto. Dá outra aí, inventa um outro cálculo aí que eu faço. Você fez isso, pastor? Fiz isso para a minha professora. E ela ficou irada comigo. Aí a minha filha, nossa, você fez isso? Fiz isso. E ó, na terceira, quarta e quinta série, misericórdia, eu não podia nem pensar em fazer nada. Por quê? Porque eu não sabia. Até que chegou alguém que conseguiu me fazer entender matemática. Eu falei, a mesma coisa é para um tanto de assuntos na vida. Tem coisas que você não vai entender, mas vai chegar o dia em que Deus vai juntar todos os pedacinhos do quebra-cabeça, né? Aí vem aquele leque aberto assim, ai, glória a Deus, agora está entendendo. E é assim na nossa vida para tudo. Então, seja a garota do 8º ano e lá na frente você vai ser a garota da universidade. E você que está nos acompanhando aí, escreve no chat embaixo se esse assunto está fazendo sentido para você. Escreve sim. É coisa simples, é S-I-M. Você nos ajuda a entregar mais ainda esse conteúdo. E nós estamos fazendo valer a nossa fala aqui. Com certeza. Nós temos assunto. Com certeza. Memórias. Memória. O relacionamento se cumprindo aí, porque relacionamento entre pai e filho. Né? Então, isso é fundamental para uma educação e uma formação saudável. Né? Esse tipo de relacionamento. Pastor, você falou uma coisa interessante. Como nós vamos... esse desafio que a gente tem. Sim. Isso ficou aqui na minha mente. É interessante que a gente vive um momento... quem gera os conflitos é a gente mesmo. Né? É nós que geramos conflitos. Principalmente do nosso lado, quando nós não buscamos a orientação de Deus, vai dar conflito. Sim. Não é verdade isso? Quando eu lecionava, eu tentava criar essa comunicação, esse relacionamento. Eu lembrei, você fez lembrar isso. Tinha aqueles alunos que são chatos, que eles se acham inteligentes, né? Porque é chatinho mesmo. Mas eles têm uma falha. Eles são mundo decoreba. Eles são mundo decoreba. Se sair do decoreba, esquece. Dá tudo errado. Aí, para criar esse vínculo, para puxar todo mundo, eu falei assim, tem um jeito de derrubar isso aí. Ao desafio. Concentração e motivação. Eu aprendi isso também com o saudosismo do meu pai. Se você tiver concentração e motivação, você vai aonde você quiser. Tem que ter um motivo. Aí é um desafio para a gente. Concentração. Essa geração não concentra, porque está tendo concentração. Qual a motivação que eles têm? Eles têm, exatamente. Entende? Qual a motivação? É uma disputa, uma competição, né? Você vê que quando vai fazer um Enem, um vestibular, a gente passa mal, aquela coisa toda. Não é uma coisa tão simples assim. E você vê alunos dizendo, só aprende história para passar no vestibular, porque para mim não serve para nada. Não é nada. Meu Deus do céu. Vocês viram que a gente tem assunto. Vocês viram que a gente tem memória. Mas a gente não tem mais Tempo. Uma sugestão para um próximo tema, o próximo área aí de trabalhar relacionamento é trabalhar os conflitos. Porque o conflito é a antítese do relacionamento. É o inibidor, né? E o conflito, ele não é de todo mal. Ao contrário. Não, tem conflitos bons. Ele pode aperfeiçoar o relacionamento e amadurecer. Posso fazer propaganda? Os relacionamentos, sim. Vou fazer propaganda de um livro da editora que eu trabalho, né? Aí eu já peço para o senhor fazer então a propaganda do livro e o senhor já fazer as considerações finais. Combinado? Não, Combinado, Amados? Tudo bem. Você me lembrou como acertar depois que você já errou. Porque geralmente só ficamos em cima dos erros. Sim. E não vemos... O passado foi legal o que você falou. E a gente não vê algo novo, né, desses erros para os acertos que vão vir futuros. Tese, antítese e assim. Sim. E quando você tem isso, você sai do conflito. A melhor resposta para isso é de Thomas Edison, né? É verdade. Então, como você está depois que você já errou? E quem não erra hoje? Pastor, fala com a igreja que o senhor é, já deixa os horários de cultos. Tudo bem. Vou falar, vou fazer o... Tem que dar prêmio depois? Depois? É. Lá no céu, galardão. Tá bem. Sabe o galardão é uma coisa muito engraçada? Ah, filho, eu imagino. Engraçado, depois eu falo do galardão. Depois eu te conto o que aconteceu na nossa faculdade sobre o galardão.
Eu sou o pastor Isaías, da Betel, ali do Árvore Grande. Nosso horário de culto, né? Segunda e terça-feira, nós temos uma faculdade teológica, né? Nós, 3 nossos professores estão aqui. Pastor Marcelo vai conhecer a gente, tá? E vai conhecer a nossa faculdade. Quarta-feira, nós temos uma reunião em célula. Se você quiser interessar o Carlinhos, nós podemos divulgar os nossos endereços. Quinta-feira, acho que pelo jeito a gente vai estar aqui sempre, né? Falando sobre relacionamento. Domingo à noite. Aí, Carlos, já está se convidando para vir de novo. Próximo domingo agora, esse próximo domingo, nós vamos estar trabalhando um tema muito legal com toda a igreja, sobre céu. Nós queremos criar um relacionamento entre a terra e o céu, que também ficou esquecido. A gente tem saudade do céu, mas ninguém sabe o que é o céu, né? E a gente gostaria que você estivesse conosco lá. Tem gente achando até que não quer ir para o céu, porque acha que lá vai ser muito monótono e chato. Exato. E é totalmente o contrário. Vai ter muito relacionamento no céu. Muito relacionamento. E a gente precisa aprender aqui agora. Legal. O meu tio, no leito de morte, ele disse assim: gente, parem de orar por mim, porque Jesus já esteve aqui e disse que vai me levar, e todos os dias ele abre as janelas dos céus, eu escuto os sons e os louvores que de lá me alcançam. Então, deixa eu ir embora. Quero ir para lá. Que legal isso, ó, pegar isso aí. Domingo começamos a nossa série sobre céus. Combinado. Sobre o céu, né? Combinado. Pastor? Pastor Marcelo, como eu disse, estou prestes a trocar de nome, Assembleia de Deus Central, e estamos ali fazendo a obra do Senhor até ele dizer chega. A hora que ele disser, tá bom até aí, a gente para, mas eu creio que esse dia está chegando, né? Porque perto está o dia do Senhor. Amém. Pastor Sérgio, nós estamos começando um trabalho aqui em Pouso Alegre, a comunidade cristã Emanuel, e estamos aqui também para somar com os pastores, com a igreja, porque nós entendemos que um planta, outro rega, o Espírito dá o crescimento e o Senhor é quem determina quem vai colher. E nós estamos para somar e nos relacionarmos, porque o céu é para todos nós que cremos e entregamos a nossa vida a Jesus. Amém. Amém. Eu quero agradecer você que esteve com a gente até agora. E aqui nós encerramos mais um podcast Soltando o Verbo. E se esse assunto, relacionamento, te chama a atenção, faça sua inscrição, ative o sininho aí para o YouTube te avisar. E amanhã, toda sexta-feira, às 19 horas, Sexta com Propósito, a live que transforma o seu relacionamento. Pastor Marcelo, o senhor ora agradecendo, por favor? Sim, amado Deus, eterno Pai, nós te louvamos e agradecemos por um momento tão especial, extraordinário e agradável junto com os teus filhos aqui, falando de coisas boas, falando do amor do Senhor e dos relacionamentos que o Senhor nos tem permitido alcançar, fazer. E eu peço em nome de Jesus que aqueles que nos ouviram hoje e que estão com dificuldades emocionais, dificuldades, seja ela qual for, para conseguir se relacionar, seja no casamento, na família, com os amigos, relacionamento de trabalho, na faculdade, na escola. Senhor, estende a tua mão de misericórdia, auxilia os teus filhos a quebrarem tabus e a se despertarem para a tua vontade e saberem que o Senhor é capaz de nos auxiliar. Eu era tímido, eu não tinha coragem de falar com ninguém. E o Senhor me mudou e colocou nessa posição onde estou hoje. Eu creio que o mesmo que o Senhor fez por mim, pode fazer por cada um que está nos ouvindo hoje também. Amém. Em nome de Jesus. Abençoa-nos e guarda-nos, livrando-nos de todo mal e nos dê uma noite de repouso e paz. Amém. Amém. Até quinta que vem, se assim o Senhor permitir.